Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria para nós ter a sua companhia. A gente fica agradecida por você confiar em nós e querer participar desse momento, não é, Eliane? Isso, porque para nós é muito gostoso estar aqui, né, Mirtes? E a gente gostaria de compartilhar com vocês um momento bem agradável. Tomara que você goste. Hoje nós vamos falar sobre a prática da palavra de Deus. A prática da palavra. Porque se você for convertido há 5 anos, 10 anos, ou muito mais às vezes, né? A gente já vai ter ouvido milhares e milhares de sermões todos os domingos, é verdade, né? Fora os que a gente olha por aí. Lido a Bíblia também várias vezes. Às vezes, não inteirinha, mas o mesmo evangelho, vamos supor, né? Que fosse um evangelho, muitas vezes, né? E todo mundo sabe repetir versículos. Exatamente. Tem uns mais clássicos, né? Que a gente pode, às vezes, não saber o endereço certinho, certinho, né? Mas sabe. Mas se você começar, a pessoa termina, né? Termina e tudo mais. Mas, se for só isso, se a gente olhar, às vezes, é uma fé teórica. Enquanto ela está como palavra, assim, solta, é uma fé teórica. E eu vou ler, para a gente começar a conversar, a orientação que Tiago nos dá, que está no livro de Tiago, capítulo 1, começando no 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, ele assemelha-se a um homem que se contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte negligente, mas um operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Nossa, Uau, isso né? mesmo, que foi muito feliz nessa forma de mostrar-se, né? De trazer pedir isso, transgressão. sabe? Porque é óbvio que todos nós sabemos que a gente precisa praticar a palavra, né? Sim. É uma coisa que a gente sabe. Mas tem alguns princípios, muita gente pratica algumas coisas. Exatamente. E não, né? Não todas, às vezes não tem nem a visão, né? Do que precisa melhorar e de como isso vai se acontecendo, né? Pois é. E assim, a palavra, a leitura da palavra, a prática da palavra, ela exige a mesma disciplina que às vezes a gente usa para outras coisas. Isso, né? Você que gosta de caminhar tudo, se você não tiver disciplina, você cumpre isso? Não cumpre, porque a gente tem bastante afazeres, né? Se distrai com as outras coisas. As outras coisas, às vezes você tem que deixar de alguma coisa, priorizar, né? Agora, não, essa hora está decidido que eu vou fazer isso, né? Então, a leitura da palavra é a mesma coisa, você tem que decidir fazer, né? Porque, sabe, é um treinamento. Ninguém que tem um objetivo, né, de ou ganhar uma corrida, ou nadar, seja lá o que for, atletas principalmente, não conseguem se não tiver uma prática diária, né? Isso. E a mesma coisa, e essa rotina, porque a gente pode perguntar, você nada? Nada, você nada. Nada. Eu também. E daí? Agora a gente chega perto de algum campeão? Nem pensar. Nem pensar, serve para quê, né? Porque falta certamente prática, né? Precisa nadar, né? E é assim, porque eu já tive uma época que eu morava em São Paulo que eu nadava muito. Eu deixava meu filho na escola e fazia natação no mesmo lugar, porque São Paulo as distâncias são muito grandes, né? Se perde muito tempo no traslado. Então eu ia bem, sabe? Eu estava com os meus recordes lá, os tempos muito bons. Mas agora que eu tô aqui, que eu não tô nadando, que não faz isso, a já hora baixou. que eu pegar, exatamente, eu não vou ter mesma coisa a palavra, você vai esquecendo, né? Deixa. E o autor de Hebreus, não só Tiago, mas o autor de Hebreus também, no capítulo 12, ele diz para a gente correr a carreira com perseverança. Ele continua usando essa imagem de atleta, de treinamento, né? Na verdade, ele compara, Hebreus ali, ele compara
com o atleta mesmo, né? Isso. E em 2 Coríntios 9, ele faz essa analogia com uma corrida. E eu vou ler para você. Aliás, 1 Coríntios 9, começando no 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles que para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim, corro também eu, não sem uma meta. Assim eu luto, não como desferindo golpes no ar. Antes, esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. É forte, né? É forte, é lindo, gente. E sabe, ele diz, olha, todos correm. Se nós nos juntarmos, 10 pessoas, 10 cristãos, falam, vocês leem a Bíblia? Todo mundo lê. Exatamente. Agora vamos perguntar, qual é o nível de prática? Porque também a prática de alguma coisa, alguém tem, né? Tem. Todo mundo Isso. tem. Eu acho que tem um princípio básico aí que é assim, por exemplo, que nem ele falou, esmurra o corpo ou força. Eu gosto de fazer, eu gosto tanto que não é nem tão sacrifício assim, eu não preciso forçar meu corpo a fazer. Eu acho que se você gosta da palavra de Deus, se é tocado mesmo pelo Espírito Santo, eu acho até que você faz com uma facilidade. Às vezes você distrai, que nem a gente falou, né? Tem que tomar conta. Mas quando você não tem essa noção da importância, quando você não vê o quanto é gostoso, aí sim você tem que fazer como se fosse uma regra. Com disciplina com mesmo. Disciplina mesmo. Principalmente porque o objetivo dela é ser traduzido em ação. Nós demos o título bem assim, a prática da palavra. Isso. Aquilo que você conheceu, uma pessoa que vê você ou conhece você, percebe aquilo que está escrito nas suas ações. Nas suas ações, né? Isso. Começa pelo pensamento, por um desejo. Você tem que começar pelo pensamento, né? Mas só no pensamento não faz você praticar. Sim, você claro pode que ficar não. ali, achar ótimo, ficar delirando ali, mas agora o mover, né? O praticar a ação é bem isso. E a palavra de Deus, ela é para ser obedecida. Obedecida. É simples assim, para se obedecer. É simples, mas não é fácil. Não, porque não como é que você vai obedecer aquilo que nem você tem prática ou conhece, né? Tem uma fala, né, de Saul, né, que queria oferecer incensos e sacrifícios, e Deus fala isso, né? Eu prefiro que obedeça do que você ofereça sacrifícios, claro. E coisas assim. Melhor é obedecer do que sacrificar. Essa é bem a frase, né? Ponto simples final, assim. É assim mesmo, tem que fazer. E a respeito da palavra de Deus, Jesus contou uma parábola, né? Ele comparou a palavra a uma semente. E ele vai dizer aonde essa semente pode cair. É uma comparação maravilhosa, né? É uma metáfora. Por isso que eu falo, só começando, precisa ter a semente. E às vezes essa semente é no pensar, né? É no visualizar, às vezes é no falar, mas ela precisa existir, né? Aí essa semente, agora, a semente veio. Agora, Jesus fala das possibilidades, né? Se ela for cair à beira do caminho e vierem pássaros, aves e comerem, você não tem mais a palavra no coração. Não tem mais no coração. Né? Se perdeu, ela se perde, né? Então, eu vou ler o trechinho para você, lá em Lucas 8, diz assim: a que caiu à beira do caminho são as que ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Quando ele conta essa parábola que eu disse para vocês, no livro de... Quando Jesus conta isso nessa parábola, Lucas fala que, ao invés dessas aves, é o próprio inimigo, é uma ilustração. Isso. Vem e tira do seu coração. Sabe como é que é, Eliane? Eu penso assim, você vem à igreja, nós estamos falando da prática, e olha só, como para a prática ainda você tem que cuidar do ouvir e aquilo que a Eliane estava falando a respeito do seu pensamento. Você vem para a igreja aos domingos, você ouve a palavra, uma palavra de 40 minutos, e de repente eu te encontro, eu estou chegando para o outro culto, encontro com a Eliane e digo: Eliane,
qual foi a palavra hoje, a mensagem, a que fixou. E, de repente, você que estava lá e ficou com ela, você diz, ai, pera um pouco, deixa eu lembrar. Não acontece isso com algumas pessoas? Não lembra nem do que foi dado. Não retiveram, sabe, nem o endereço. Ah, não, foi qualquer coisa como... Qualquer coisa, né? Exatamente. É meio perigoso isso. Então, se a gente está dizendo que a prática depende de ouvir, tem ainda o ouvir e reter. E reter e assimilar. E guardar, assimilar, entender. Viu, né? Eu achei legal esse exemplo seu de encontrar algum cristão que pergunta sobre o que você ouviu. E tem uma outra também que é bastante perigosa. Algum não cristão que ouve e você fala que foi a pregação. E ele fala, nossa, que isso está tudo errado. Ou, quer dizer, a pessoa ainda que desmerece o conteúdo, porque também é alguém que vai te... falar, não, tira isso. Alguém que vai tirar isso de você, esses são as avezinhas, são os inimigos, enfim, né? E sabe, e outra coisa que eu acho bastante interessante foi no texto de Tiago que a gente leu, quando ele diz que é um homem que se contempla no espelho em relação à palavra. Gente, isso é tão interessante, sabe por quê? Porque você já ouviu aquela expressão assim, eu fui confrontada pela palavra? Pela palavra, exatamente. Né? Ela te põe ali. Sabe, né? Você lendo a palavra, de repente, eu acho isso muito legal, porque você está lendo a palavra, você acaba de ler, e de repente, naquela leitura, você descobre que às vezes aquilo até que você estava admirando, que você fazia, era uma coisa que você não podia fazer. Não podia fazer. Não é verdade? A impressão assim que aquilo clarifica, né? Fica em letras maiores. Esse que a gente chama de espelho da palavra mesmo, sabe? Você olha para a palavra e você vê aquilo que é necessário, né? Quantas vezes na leitura da palavra a gente está lendo e fala, gente, eu não sou tudo isso que eu penso que eu sou, né? Exatamente. Em relação à própria palavra, né? É aí que a gente, se você está na humildade do aprender, né? Por isso que fala, quanto mais eu sei, nada sei. Porque aí você vai falando, nossa, quanta coisa que eu não sabia, preciso mais. Você vai buscar mais, né? Sabe, não adianta você ter todas as traduções da Bíblia, você lê a Bíblia, né? Porque senão ela vai ser só mais um livro na sua casa. Né? Isso, e de histórias ela é até bem interessante, né? Porque tem tantas histórias bonitas, mas ali... você tem que tirar, vamos dizer, a essência, você tirar a chave para alguma coisa que você se veja naquilo, né? E fala, olha, eu estou precisando fazer isso, ou estou precisando não fazer, né? Porque a gente tem alguns exemplos negativos, o seu direcionamento, né? Sabe? E é diferente de livro de autoajuda, sabe? De repente não vai estar assim absolutamente claro. Talvez você tenha que ler aqui, juntar com aquilo lá, com aquilo outro, para formar um contexto. Um contexto, né? Exatamente. É assim, além de ser, ela não é tão simples de ler. Eu nunca digo para você, é simples ler a Bíblia, porque não é. Não é, a gente não pode, não é tão simples. Agora, só que não é impossível nem difícil. Não é difícil. Né? Tem uma lógica, na hora que você pegar, né? Se apaixonar por ela, como diz a Eliane, que você vai tendo as descobertas, né? É isso. O que não a revelação do Espírito Santo. A revelação, Santo, com a ajuda do Espírito. Né? Ele vai porque senão você vai ter um conhecimento intelectual dela. Isso. Que não vai te servir para quase nada, né? A não ser para debater com os outros. Para emitir opinião, né? Nos comentários. E sabe, e eu acho assim, se você ficar na teoria, é muito frustrante, Eliane, né? E a nossa responsabilidade, olha bem isso que eu vou dizer, a nossa responsabilidade perante Deus, ela é proporcional ao conhecimento bíblico, tá? Então, se Deus olhar e falar assim, escuta, Mirtes, olha o que você conhecia da palavra, ele vai cobrar mais de mim porque eu conhecia muito. Bastante, né? Sabe? Não tem aquilo que de quem não pouco sabe, pouco será cobrado. E tem até assim, e nem sempre é do lado cristão, mas é da vida, que às vezes é uma pessoa muito simples, tem uma sabedoria de vida grande. Né? Por exemplo, hoje a gente está muito afastado da natureza, mas quem é do campo olha o céu e sabe se vai chover. Discernir mais do que a gente. Mais do que a gente. Então, esse discernimento que o homem do campo tem, nós precisamos ter dessa vivência de mexer mesmo, de saber a palavra. Né? Eu vou chamar um intervalo bem curtinho e a gente volta já para fechar essa conversa.
Para nós, a beleza não é vazia. Ela vai muito além do que se vê. Ajudamos mulheres a enxergar e realçar sua personalidade, sem transformar sua identidade. Nosso objetivo é que cada mulher saiba que foi criada com um propósito e que seu valor é único. Amamos o conceito de ateliê, pois se assemelha a um lar, um lugar aconchegante. Oferecemos diversos serviços como manicure, pedicure, química capilar, estética, maquiagem, penteado, noivas. Venha nos conhecer. Você vai amar. Nós estamos de volta conversando sobre a prática da palavra. A importância de conhecer a palavra e colocar em prática o que você conhece. Sim. É muito mais importante, a gente já deixou passar isso, você saber pouco, mas praticar tudo que você sabe, né? Do que você saber muito e praticar pouco, né? Eu gosto de fazer uma pergunta assim, o que é que você gostaria mais? Que elogio seria melhor para você? Alguém dizer assim, olha, ele sabe tudo da Bíblia, né? Ou então, as atitudes dele mostram que ele é cristão. A segunda, né? Realmente, as atitudes sabe? Falam mais quando alto. As atitudes falam alto é porque você sabe muito da palavra, né? É verdade. Então, as atitudes, eles vão mostrar aquilo que a gente conhece mesmo, né? E a gente viu a figura usada ali por Tiago, a figura do espelho, porque eu acho, uma metáfora muito legal, porque a gente só se enxerga no espelho. Sim, né? Você saiu de lá, né? Você não tem os detalhes, não tem os detalhes mais. Figura, né? Mas o espelho, gente, até hoje ele é bem legal porque ele não tem os filtros da rede social. Da social, né? Exatamente. O espelho que vai mostrar vai te falar a verdade, né? E a gente olha para o espelho pelos mais variados motivos. Você já viu pessoas assim que olham só para se admirar? São aquelas pessoas que onde tem um espelho vão parando, né? E aí faz aqueles movimentos, vê qual é o ângulo, fica melhor, né? É verdade. Agora, a gente às vezes olha no espelho para coisas bem óbvias, para arrumar o cabelo. Porque se a gente acorda de manhã... Eu até fico pensando no tempo que não tinha espelho, né? Como é que era, né? Será que era outro que tinha que dizer, né? Dá uma ajeitada, né? Onde que eu olhava. Às vezes a gente olha no espelho para isso, para ver que lado fica melhor, se eu jogo para o lado direito, para o esquerdo. Mas na hora que eu saio dali, mesmo que eu entrei no espelho para ver isso, eu toco a minha vida sem pensar de que lado está meu cabelo. Isso, não é verdade? Exatamente, você não fica pensando. Assim, um homem, né? Porque a gente fala de mulher, mas um homem. Ele está olhando para o espelho, vamos supor, por um motivo. Ele vai fazer a barba. Ele fez a barba, precisou do espelho. Saiu dali, ele passa o dia inteiro, ele não vai estar se lembrando se ele está de barba feita ou não. Né? Acabou, né? Exatamente. Vai viver a vida, fazer outras coisas. Aquilo já está resolvido, né? Então, agora o Tiago diz assim, aquele que se demora, né? Aquele que se olha atentamente. Eu nem indico para as mulheres ficarem muito tempo na frente do espelho, né? Porque aí você vai achar defeito onde nem tinha. Vai ver os detalhes, né? Que você não percebia. Você vai ver detalhes que você não gostaria. Eu digo, dá uma passada que já está bom, pronto, né? Mas é porque ele fala, porque olhar para nós intensamente, introspectivamente para dentro de nós, é fácil. Não né? Não, é difícil. E se você tiver num momento de ter feito uma coisa errada, um momento de crise, é mais difícil ainda, aí nem né? Tenta, né? A gente diz nem tenta, né? Sabe, queridos? Né? Mas a gente precisa, sabe? Principalmente à luz da palavra. Olha, eu estou lendo a palavra, estou lendo aqui Tiago, esse mesmo texto que eu acabei de dizer, sabe? E na hora que ele falou isso, eu acho uma boa oportunidade, eu leio 1, 2 vezes,
fecho a minha Bíblia aqui e começo a pensar nas coisas que ele sugeriu. Isso, não é exatamente, verdade? exatamente. E daí, como é que tá? Como é que eu estou fazendo o que diz aqui? Realmente eu tenho colocado em prática? O que é que eu sei que está faltando? Nós precisamos desse tempo. Precisa desse tempo, sim, de reflexão, né, de avaliação, autoavaliação, de entender o contexto, às vezes, que aquilo foi falado, porque, como a gente disse, a Bíblia não é uma leitura fácil. Às vezes, o contexto daquela fala, você vai conseguir se completar com outro num texto. outro lugar. Isso mesmo. Que você precisa complementar, né? Então, não é fácil. Olha só o que Tiago disse, eu acabei de dizer com as minhas palavras, mas Tiago disse assim, Tiago 1:24. Pois a si mesmo ele se contempla e se retira, para logo esquece de como era a sua aparência. Então, falando do espelho, aquilo que nós estávamos falando. Se você pegar um texto bíblico como simples leitura, sabe? Você leu até o capítulo inteiro, ou meio capítulo, seja lá o que for, fez isso como leitura, fechou e foi embora, vai ser igualzinho este homem que saiu do espelho e não... Você não vai ter prática dela, não vai reter. Né? Não vai reter algumas coisas, você nem guardou, né? Sabe, tudo aquilo, ele diz assim, o que você olhou no espelho e viu naquela hora, para você tocar a vida, vai ser irrelevante. Sabe, tô com a barba feita, como eu disse. Vai ser irrelevante, tocou o dia. Agora, para a palavra, não, sabe? Aí só tem uma coisa a considerar, Mirtz, que eu acho até interessante, e se tiver, tudo bem, né? Porque aí você confia no que você viu. Tem um dado momento, né, que você fala, bom, eu vou bem porque eu confiei que está tudo bem, né? Então, assim, nós não estamos falando, é lógico, de mudanças, ou de repente você olha, lê a Bíblia, reflete, faz essa mudança, você fala, não, pronto, esse ponto tá legal, né? Aí você não precisa também estar se corrigindo o tempo inteiro, você pode estar confirmando a cada leitura, aí você confirma, você vai, é naquela primeira coisa que a gente colocou. Aí é um treino diário. Um uma treino prática, diário. É um hábito. Isso. Porque realmente, na hora que você tem como entendimento e pratica, ela vira hábito na tua vida. Na vida, exatamente. E o hábito correto, ela vira obediência. Obediência correta, que aí você fala, poxa, tá legal. Tá. Não, isso vai, então vai embora, vai, é isso né? mesmo. Agora, qual o primeiro passo, então, para a gente realmente ter esse despertamento quanto à prática? A palavra de Deus vai dizer que você precisa desejar isso, você precisa querer. Muito. Precisa querer antes de qualquer coisa. 1 Pedro 2 diz assim, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Isso, é tão bonito, né? Lindo, né? A figura é bonita, tudo é assim, bonito. Tem uma bênção de Deus que ela vem, né? A graça de Deus, se a gente desejar de fato e estiver num caminhar em busca de Deus, vem, né? E ele está dizendo assim, sabe? Você vai ter a mesma necessidade dela de que você tem do alimento. Do alimento, é vital, né? É muito interessante isso. E isso vale para tudo. Tem gente que isso só vale para oração. Que eu já conheço e pessoas já contaram isso para mim. Nossa, às vezes eu estou na cozinha, eu fico aflita porque eu quero ir orar. Essa mesma vontade que essa pessoa tem de orar, a gente tem que ter essa mesma vontade de ler a palavra. De ler a palavra. Sabe? Exatamente. Porque então é a mesma coisa você falar assim, se você não leu o suficiente, isso tem que estar dentro de você falar, gente, eu vou ter que parar alguma coisa, vou ter que separar um tempo aqui, eu vou dormir mais tarde, eu vou acordar mais cedo, né? É verdade. Eu gosto também dessa metáfora da água viva, né? Porque às vezes a gente tem mais sede do que fome. Eu já vi alguns nutricionistas falando disso. Às vezes você acha que você está com fome, mas na verdade, se você tomar um bom copo d'água, passa. Sim, a fome passa, né? É verdade, sim. Então, essa sede, né, da fonte de água viva, né? E o que a gente está reforçando aqui é esse debruçar-se sobre a palavra. Sobre a palavra. A gente não está sugerindo um tempo de leitura. Tempo de leitura é até fácil de tirar de letra, né? É debruçar-se sobre a palavra. E é assim, e se o seu tempo era curto para aquilo, você não chegou a tirar daquele texto tudo que você precisava, volta nele. Volta nele. Quantas vezes for necessária, né? Isso. Até isso, quando você, para reter mais, né, e aprender mais, alguns especialistas indicam isso.
você lê, medita, ou às vezes escreve. Eu tenho até o hábito de, quando aquilo me chama atenção e eu vejo que é importante, eu escrevo, porque aí você materializa na visão, na escrita. Às vezes você volta para ler de novo. Isso é muito bom, porque você grava, houve um pensa reforço melhor. de aprendizado. Exato, porque, vamos supor que o aprendizado esteja sendo feito via ouvido. Então, você está usando o ouvido para o aprendizado. Na hora que você escreve, você já está usando um segundo né, elemento ali para fixar aquilo. Né? Eu também, eu sou da escrita. Eu leio a Bíblia escrevendo, sabe? Você lê, eu leio marcando, marco, grifo, tudo, depois que termino, anoto, e assim vai, né? Eu gosto disso. Além de dar uma ordem na cabeça legal, né, daquilo que ela já é um aprendizado bom. Quais são as consequências, a gente não vamos citar algumas, né, no tempo que nós temos, quais são as consequências de você não ter esse hábito de leitura e de meditação? A gente vai citar uma primeira delas que está escrita em Hebreus 3. Hebreus 3, 15 e 16 diz assim: enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram os que, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Então, essa é uma grande possibilidade que Hebreus está alertando. Quem só ouve, às vezes a falta de ouvir, vai fazer você ficar com o coração duro. Você ouve tão pouco que quando você ouve, você vai ter a mesma reação que ele diz aquele povo que teve. Que não entendeu, não né? entendeu, que não deu valor, tudo mais, né? Exato. Porque aí tem isso também, né? Conforme a gente dá valor, a gente quer e a gente busca, a gente fica atento para alguma coisa. Se você não está nem procurando, não presta atenção e não valoriza, aquilo passa que você não aprende. E esse coração endurecido é bem assim. Às vezes, a Eliane cita aqui uma parte da palavra que podia ser esclarecedora, reveladora, e você, por não ter a prática dela, aquilo entra, que nem diz, entra por um ouvido e sai pelo outro. Você não tem noção do que seja. Porque o teu coração está embrutecido para isso, é o que diz a palavra, né? É bem verdade. Então, outra coisa, às vezes quando é só leitura e falta prática, é o surgimento de um orgulho, assim. Eu sei tudo da palavra. Eu sei tudo. Eu já sei. Alguém vai falar, eu já sei. Então, ele orgulha o fato de já sei, e eu não preciso mais. Às vezes ele sabe e nem é um praticante daquilo que sabe. Praticante, né? Exatamente. Eu li uma vez, assim, achei muito interessante, isso me marcou muito, para evitar esse tipo de coisa. Ele fala assim, pois se quanto mais eu leio, eu não vou estar mais próximo de Deus, eu não vou ser um ser melhor, então aí é que eu tenho que me esvaziar, aí eu tenho que achar que eu ainda não sei e tenho que procurar conhecer mais de Deus, porque Deus não é finito num conhecimento nosso, né? Então, a hora que eu começo a enquadrar Deus no meu conhecimento, porque eu estou muito orgulhoso, né? E sabe, então, e o orgulho de conhecer. Não, esse texto eu já sei de trás para frente. Gente, eu olho para mim, assim, que sou pregadora, porque eu prego num programa de rádio, a gente fala, estou sempre pregando incontáveis pregações e, às vezes, sobre o mesmo tema. De repente, quando eu vou ouvir algum pregador ou quando eu vou ouvir alguma mensagem e ele puxa o texto, eu digo assim, o que é que vai sair disso agora? Porque eu sei que eu sei muita coisa. E, de repente, eu sou surpreendida por alguma coisa... Uma visão que você fala, poxa... Que eu não tinha notado ainda, sabe? Por uma visão que precisava ser reforçada. Quem sabe seja a quinta ou a sexta. E daí? A Bíblia é assim, não é? Tem sempre uma revelação extra, sabe, né? Tem você tem que estar aberta para essas coisas. Então, sabe, eu nunca estou pensando, gente, esse texto não, né? É muito interessante a gente fazer isso, eu acho, principalmente com as crianças, né? Porque você vai fazer devocional com elas na leitura da palavra... os meus meninos dizem assim, eu já sei disso aqui, eu já li isso aqui. Aí eu digo, o que você sabe? Aí quando ele conta o que ele sabe, eu digo, então eu vou te colocar
mais alguma coisa a respeito disso. Vamos caminhar um pouquinho mais hoje. Um pouquinho mais, Isso né? é legal. Que fica interessante, né? É. Outra coisa é a autossuficiência. Você imaginar que aquilo que você leu já deu. Já basta. Não tem um risco, né? Tem um risco de você limitar. Como eu disse, Deus é infinito, é ilimitado, né? De você ficar limitando o conhecimento, limitar a presença de Deus naquela na sua caixinha, vida. como você disse, né? Sendo que é tudo tão grande, você pode ter uma bênção tão grande, aí você fica reduzindo, né? Queridos, terminou o nosso tempo. Passou tão rápido. Passou muito rápido, mas o objetivo nosso nessa conversa foi exatamente esse, sabe? É nos voltarmos à prática da palavra, dar mais atenção a isso, né? Isso. Quero agradecer a tua companhia, né? Abençoar você e convidar para estar conosco num próximo programa.